Olá, meus irmãos, estamos aqui novamente, eu, Selma, Eu, Júlia. Com o compromisso de levarmos a vocês aqui um pouquinho do entendimento do livro Memórias de um Suicida. Esse é um livro, um relato feito por Ivone, do Amaral Pereira, que ela escreveu junto com Camilo Cândido Botelho, em espírito, fez a narrativa do mundo espiritual. O nosso objetivo é dar o esclarecimento para aqueles que pensam, né, cometer suicídio, analisar um pouco antes de tentar esse ato, que é um dos maiores pecados que a pessoa poderia cometer contra Deus. Iniciando, nós vamos ler um pedaço do livro, não é, Júlia? Mediunidade, Tarefa com Jesus. É um livro, esse é de Ivone Amaral Pereira também, em espírito. Aqui ela já tinha desencarnado quando o psicógrafo fez essas linhas, né? Esses textos são grandes, eu vou falar sobre o número 3, os aspectos da mediunidade, mas vou ler somente os primeiros parágrafos, porque é um texto grande e o nosso objetivo não é este livro, e sim Memórias de um Suicida. Isso é só para entrarmos na sintonia aí com a dona Ivone. Então vamos lá. Os aspectos da mediunidade. É muito comum encontrar-se entre os simpatizantes da doutrina espírita um sem número que deseja desenvolver a mediunidade para estabelecer comunicação com seus familiares ou amigos que se acham no plano espiritual. Intercâmbio que, no entendimento geral, aconteceria em horários oportunos e interessantes. Necessário se faz o esclarecimento de que mediunidade é muito mais que o intercâmbio com os irmãos desencarnados. Pode-se dizer que esta é apenas uma face do talento mediúnico, que, para ter um encaminhamento coerente com as orientações de Jesus Cristo, o médio de Deus, exige do candidato a mediunidade grande esforço e persistência para desenvolver virtudes que alicerçarão uma edificação responsável ante a tarefa de servir ao próximo por meio desse talento. Então, meus irmãos, vamos pensar na figura do nosso Mestre Jesus, né? E pedindo a proteção de Jesus para esse instante do estudo na tarde de hoje, né? Com a continuação do livro Memórias de um Suicida. Pedimos também a proteção da nossa irmã Ivone Pereira, que nos dê a sustentação necessária para que possamos ser inspirados pelo alto a realizar aqui o melhor trabalho possível. Sendo assim, Mestre Jesus, eu te agradeço a grande oportunidade dessa tarde. Peço a ti, a Dona Ivone Pereira, e aos nossos mentores espirituais, e acima de tudo a Deus, nosso Pai, que dê por iniciado o nosso estudo da tarde, com a sua permissão, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Então, o objetivo hoje é a continuação, né, da parte que nós terminamos na semana passada, e que a gente terminou falando que o suicídio é uma teia envolvente, né? E aí a gente coloca aqui como envolvente porque naquele momento, né, do ato, né, ou da intenção, o fator que está determinando aquilo é você terminar com a dor, né? Seja a dor qual for, né? Aqui tem N razões aqui, de cada um aqui depois na descrição, cometeu o ato do suicídio por N razões, né? Mas, então, é envolvente porque ele se sente na posse de que se matando o corpo, ele acaba, naquele instante, com qualquer sofrimento daí para frente, né?
E qual é a surpresa? Né? A surpresa é que quando ele, horas após esse ato, eles se veem vivos. Mesmo que naquele momento ali, num estado até de coma, né? Ali atordoado, desfalecidos, com dores, e naquele momento, a gente pode dizer que eles vão caindo em si, né? Para que daí para frente eles possam ter o entendimento, que esse entendimento vai chegar a algum momento, né? Cada um dentro das suas possibilidades, né? Então, o que ocorre? Diante desse sofrimento, dessa angústia, desse processo doloroso que eles se veem após o ato, muitos obsessores, né, que também estão aqui no plano terreno, né, que pululam a nossa atmosfera, esses mesmos obsessores são para aqueles irmãos os juízes, porque eles são espíritos perversos que, quando homens na Terra, eles viveram no crime, né? Em toda uma situação onde eles cometiam assassinatos, eram muitas vezes ligados ao álcool, ao sexo, pessoas que manipulavam, mentirosas, hipócritas, todas essas mazelas, né, desses homens, quando encarnados, quando eles passam para o lado de lá, eles continuam no crime, né? E é através desses suicidas que eles se colocam como os juízes, né? E eles, por estarem numa situação muito complicada diante desse ato, e também tendo o remorso que os acomete, porque além do ato, que eles se veem vivos, sofrem ainda as dores morais dos erros que cometeram também quando encarnados. Então, isso passa para eles numa tela mental. E esse remorso também é a onda que esses espíritos do mal, que a gente não deve nem fazer essas colocações, né? Porque todos somos filhos de Deus, e esses espíritos, a hora que eles conseguirem modificar essa vibração, esse tônus mental, eles vão também ser espíritos de luz, mas nesse momento ainda com esse sentimento animalizado, muitas das vezes até se mostrando tal como uns animais mesmo, eles passam para esses suicidas os juízes. Então, ali, eles até se comprazem com isso, né, em maltratar esses irmãos que já estão numa condição de total sofrimento, né? Mas, né, como a misericórdia de Deus é grande, né? Porque a gente sabe que antes da justiça de Deus chegar para nós, né, seja aqui encarnado como desencarnado, suicida ou não, a justiça de Deus vai chegar, mas antes da justiça vai chegar primeiro a misericórdia. Por quê? Porque nós não suportaríamos tanta dor, tanto acerto de uma vez só. Então, ele fala aqui que vai ter um momento que esses irmãos que se suicidaram, porque no momento que você tira a vida, a gente tem que fazer esse parênteses, a Selminha vai me ajudar nessa reflexão, a gente sabe que a gente está programado com o tempo aqui na carne, né? E nós fomos organizados para ter esse fluido perispiritual de um tempo que a gente vai habitar aqui na Terra, né? Como a gente comentou, eu não me lembro se foi no início do estudo, eu acredito que sim, que a gente fez um comentário que a dona Ivone Pereira, ela tinha uma programação de mais ou menos 42 anos, né? Que ela programou para cá e ela tinha só como comprometimento fazer esse livro, mas diante de todas as condições que ela executou aqui, levando para muitos que precisavam, inclusive os suicidas, que ela tinha um bom trabalho, ainda tem,
né, com os irmãos suicidas, ela teve um complemento, né, um aditivo, vamos dizer assim, né, de mais 42 anos de existência. Né? E essa cirurgia foi feita através do Dr. Bezerra, né, que ela ficou em coma durante 3 meses. Né? Então, esse fluido perispiritual, todos nós ganhamos, né? Como uma quantidade de tempo que nós temos aqui. Quando esses irmãos cometem esse suicídio, o que acontece para eles? Eles voltam para a parte espiritual com esta condição ainda com muita vibração desses fluidos. Né? A gente não quer botar a palavra fluido, mas para ficar bem aqui explicado, né, Selma? Esse princípio vital muito ativo, e eles não têm como ser socorridos naquele momento. Então, no decorrer do processo, do desgaste desse princípio vital, né, nessa parte do perispírito, o socorro vai chegar para eles. Né? Então, essa é a misericórdia de Deus, quando já vai levar para eles esse lenitivo. Aí, nesse momento, existe, né, esse hospital, que é Maria de Nazaré, que é a mãe que socorre, né, e tem ela como a principal agente da proteção, né, para esses espíritos. Chega a esses caravaneiros, que será esse socorro que o alto vai proporcionar a todos eles, mas para cada um, né, Selma, no seu momento. Né? Então, Selminha, vamos completar aí sobre esses caravaneiros que eles adentram aí esse vale, né, para poder, pela misericórdia divina, ajudar já quem tem possibilidade, né, Selma? Porque ali são muitos espíritos, né, naquela condição, mas nem todos podem ser resgatados, como eu acabei de falar, né? Então, segue aí, Selminha. Verdade. Porque, assim, como diz, né, que o nosso Pai, que é justo e bom, ele não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Então, isso vale para nós ratificarmos aqui que não existem penas eternas. Tá? Que, embora pareça que é um martírio infindável, né, ele vai chegar o seu momento de ir para uma outra etapa. Ninguém vai viver eternamente no Vale dos Suicidas, ninguém vai viver eternamente nas regiões trevosas, umbralinas. Isso tudo é período que aquele ser precisa para, às vezes, se desfazer do princípio vital necessário e para que ele perceba, caia em si, né, do que ele atentou contra si próprio, do mal que ele fez a si e aos outros, né, com as ações dele, seja em que condição ele esteja. Então, o que acontece? Desculpa. Ele informa aqui que, periodicamente, a narrativa dele é a seguinte: singular caravana visitava esse antro de sombras. Né? Eles vinham à procura daqueles dentre nós cujos fluidos vitais, ou princípios vitais, aferrecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível intermediário ou de transição. Quer dizer, como a Júlia já havia explicado, como eles já estavam mais já haviam se desprendido mais dos seus princípios vitais, já estavam mais abrandados, né? Eles vão se desintegrando com o tempo, então eles já têm, vamos dizer, condição de sair daquele meio, daquele local que ele está, para ser amparado, porque também tem essa condição. Eu não posso pegar qualquer um, não posso pegar aquele que está pedindo, implorando desesperadamente, porque ele ainda não se desprendeu totalmente daquele princípio vital, né? Ele ainda não foi desintegrado o suficiente para que ele possa realmente sair daquela condição para uma outra. Tudo tem o seu tempo, não é? Material. Tudo tem seu tempo. Condição material.
Na verdade, eles achavam até que eram homens que chegavam ali, mas eram espíritos. Ele entendeu depois, né? Que eram espíritos fraternos, que eles se materializavam naquela condição, né? Uma condição suficiente para que eles pudessem vê-los. Quer dizer, um espírito de muita luz, mas que ele tinha aquela necessidade, aquele amor, né? aquela fraternidade de se diminuir em luz, materializar para que aqueles pobres, aquelas criaturas ali que estavam no vale, pudessem vê-los, né? No momento do socorro. Então, eles eram assim, eles trajavam uma veste branca, né? Eles caminhavam pelas ruas, né? Pelos vales, entravam nas cavernas, sabe? E sempre com muito carinho, mas não ficavam assim falando muito não, né? Mas eles iam assim, a lugares determinados, eles estavam pré-determinados, né? Então eles se trajavam de branco, tinham uma cruz azul celeste no peito, né? Era um emblema deles, né? E tinha umas senhoras também nessa caravana, né? Que assim, antes delas estarem passando, existiam os um pelotão, né, que era de lanceiros, né, que eles iam à frente, né, que chamam de batedores, né, dos caminhos, né, e outros milicianos que faziam tipo um cordão de isolamento, eles rodeavam esses visitantes, né, como uma proteção, né, para que eles pudessem seguir e não houvesse nenhuma manifestação, né, de qualquer hostilidade que poderia haver, né. Então, a esses caravaneiros que chegavam, eles eram conhecidos porque eles tinham um que vinha à frente com uma flâmula, né, escrita Legião dos Servos de Maria. Então, eles eram assim, eles vinham, né, e ele narra, né, que eles tinham uma tez, né, uma pele bronzeada, não era aquela coisa pálida, né? Trajavam-se com sobriedade e colocavam um turbante, era como um turbante em sua cabeça, lembrando os hindus, né? E tinham o símbolo dos esculápios, que são os médicos, né? O deus da medicina conhecido, né? Então, eles trajavam isso como se fossem médicos mesmo. Então, eles vinham cheios de piedades e socorriam aquelas pessoas, colocavam-as na maca, né? Que era conduzida por varões, como eles mesmo diziam, né? Até como se chamam aqueles, parecem umas liteiras, né? Eles até narram mesmo. Mas antes disso até é interessante porque era-se ouvido uma voz grave, uma narrativa dele, voz grave e dominante, de alguém invisível que falasse pairando no ar. Essa voz era ouvida e ninguém sabia de onde vinha, como se fosse em alto-falante, um Bluetooth que você instala na sua casa, que vai reverberando todo o ambiente, né, como uma coisa assim, né? Então, essa voz, ela se fazia assim, a chamada dos prisioneiros que estavam ali, a serem socorridos, chamavam pelos seus nomes. Então, aqueles que estavam em condições, né, melhores, eles se apresentavam, né, caminhavam até onde ele estava sendo chamado. E outros já estavam assim muito, realmente assim muito debilitados, tinham que ser levados, né, nas macas, né? E aqui ele narra também, ele diz assim que hoje ele pode dizer que todas essas vozes amigas e protetoras eram transmitidas através de ondas delicadas e sensíveis do éter. Sabe que o nosso ambiente todo é um éter, né? Tem um éter do espaço, tudo esse é um éter invisível, né? Então, ele conseguiu descrever que essa voz ela vinha pelo éter. Por isso que não se sabia de onde estava, né? Ela tinha um sublime concurso de aparelhamentos magnéticos mantidos para fins humanitários em determinados pontos do invisível.
Quer dizer, então, exatamente naquela localidade do vale, existia esse aparelho que era magnético ali para que pudesse usar, né, uma chamada daqueles irmãos que estavam preparados para serem socorridos. Então, eles eram transportados, né, por dentro desse cordão de isolamento e colocado nos comboios, né? Ele disse que esses comboios eles pareciam um pouquinho assim com os vagões, não de trens, né? Lembrava-se assim umas diligências antigas. Eu acho que eu entendi assim que parecia aquelas liteiras de antigamente, né, Júlia? Que eram carregadas, né, pelos que tinha homens, cortininha, fechadinhas, né? Elas eram atadas umas às outras e rodeadas de persianas muito espessas que impediam os passageiros de verificar os locais por onde deveriam transitar, né? Sendo que essas liteiras elas eram levadas por cavalos, viu? Eram lindos cavalos, cavalos brancos, né? Muito assim pareciam cavalos de raças, né? Mas que era uma coisa assim muito linda, né? Eles eram todos brancos, leves, estavam todos ali, mas nesse auxílio, né? E no carro também se distinguia o mesmo emblema azul celeste e a legenda, né, dos servos de Legião de Maria, né? Assim, geralmente, vou ler aqui atrás, que como ele diz, os infelizes eram socorridos, né? Os infelizes socorridos encontravam-se desfalecidos, né? Praticamente moribundos, né? Como atingidos de singular estado comatoso. Outros, no entanto, alucinados ou doloridos, infundiriam compaixão pelo estado de supremo desalento em que se conservavam. A gente sabe que ali existia de todas as formas, né? Ficavam aqueles meio dementados, esses também já estavam prontos para serem socorridos. Então, quando acontecia de alguém, assim, de um dos irmãos ali daquele lugar, né? Eles pediam socorro, eles queriam serem atendidos, né? Outros ficavam naquele estado meio dementado, mas tinha aqueles que clamavam por socorro. Então, eles se sentiam, assim, preteridos por não terem sido chamados, não terem sido levados, né? Compreendiam ainda, não estavam ainda prontos, né? Então, eles tentavam, alguns tentavam transpor essa barreira, né, dos lanceiros, né, e eram imediatamente, eles eram imediatamente, peraí, minha gatinha querendo entrar aqui, um barulho na porta. Vinham umas lanças à frente, né, os lanceiros jogavam suas lanças e eles eram interrompidos. Nada para ferir, eles não eram feridos. As lanças apenas faziam com que eles, né, freassem, né, naquele intuito de tentar romper aquele cordão de isolamento, né? Então, embora eles suplicassem justiça, compaixão e tudo, né, por não entenderem, né, é claro que os irmãos ali queriam levar todos, né, mas nós voltamos sempre aqui a lembrar, né, a espiritualidade é muito organizada. Então, eles sabem exatamente o que pode e o que não pode, né, ser feito. E eles respeitavam, eram todos muito bem organizados, estavam nas suas correntes. Na hora de saírem, né, eram todos iam em cordões, assim, cordões não, como é que chama assim? Seguiam, né, como se fosse a caravana, elas iam todas direitinho na sua ordem, né? Então, quando elas se afastavam... Como se fosse uma procissão. Eles marchavam todos, né, certinhos, tudo cada um na sua ordem, porque era preciso entrar aquelas pessoas, né, para depois, acho que na ordem final, os lanceiros, né, que faziam a proteção e o cordão de isolamento que tinha que seguir. Então, eles tinham toda aquela responsabilidade ali, cada um no seu posto, justamente para evitar essa situação que sempre ocorria, né? De uns tentarem entrar
e gritarem, clamarem, tentarem furar, né, um bloqueio, né? E, infelizmente não podia acontecer, né? Então aquelas súplicas, né, deles, né, depois chegar um ponto deles começarem a se revoltar, a xingar e tudo, né? Então essas viaturas, né, eles iam, partiam, né? Quando elas estavam saindo, a narrativa aqui dele é a seguinte: então um coro hediondo de uivos e choros sinistros, de pragas e gargalhadas satânicas, o ranger de dentes comum ao réprobo, que estertora, no caso agoniza, né, nas trevas, dos males por si próprios forjados, né? Eles mesmos estavam ali naquela situação por eles mesmos, né? Então, repercutiam longa e dolorosamente pelas ruas lamacentas, parecendo que loucura coletiva atacara os míseros detentos, elevando suas raivas ao incompreensível no linguajar humano. E assim ficavam. Quanto tempo? Quanto tempo? Não se sabe, né? Então, era assim que se encontrava ele naquele momento no Vale dos Suicidas, né? Naquela situação que ele se encontrava e ele via essas caravanas, né? Passando e estava esperando a vez dele, acredito, né? Ele diz assim: até que suas inimagináveis condições de suicidas, de mortos-vivos, lhes permitissem também a transferência para a localidade menos trágica. Assim que ele narra essa situação que ocorreu ali com os servos de Maria. Alguma colocação, Júlia? Não, você falou aí tudo de acordo mesmo com o que a Legião fazia lá, né, nesse resgate. Eu não tenho assim nada para completar, não. Foi bem descrito. A gente só posso colocar de adendo aí, né, como você também já falou, que na espiritualidade, né, a disciplina, como disse o Emmanuel para o Chico, né, você vê que isso é de uma total assim, responsabilidade de todos que estão imbuídos ali para um trabalho, né? Então, quer dizer, é uma seriedade, é o compromisso, né? Mas eles têm uma disciplina com todo entrar e todo sair. Então, quer dizer, nada pode ser feito de forma emotiva, que possa levar qualquer um ali no deslumbramento, ou querendo, de repente, querer socorrer alguém porque viu uma coisa ou outra. Eles têm o total entendimento, a responsabilidade e a disciplina do que vão realizar ali como socorro, né? Então, é muito interessante, porque a gente jogando as coisas para nós, ainda encarnados, né? Que temos assim grandes oscilações, né, de temperamento, aí às vezes a gente se deixa levar por situações que não deveria acontecer, mas a gente às vezes é levado pelo sentimento, né? A gente é ludibriado muitas das vezes, né? E nos enganamos às vezes por conta disso, né, Selma? Porque às vezes a gente está determinado a realizar uma tarefa, mas no meio do caminho acontece algo e a gente acaba se distraindo, vamos dizer assim, né? E eles ali você vê, né, aquela seriedade, a disciplina e a responsabilidade, que também vão conseguir isso, né? Uma hora, com certeza, todos nós estamos caminhando para chegar, né, a esses aí com uma envergadura moral melhor, né? Verdade. E é necessário isso, né? Porque se você não tiver disciplina, não tiver comprometimento com aquilo que está fazendo, é como uma corrente, né? Que existem as argolas, elas têm que estar ali, ó, todas ali, direitinho. Porque se uma se abrir,
você quebra todo esse elo, né? Se rompe, não pode, né? E é necessário realmente ter toda essa disciplina, né? Mas você vê que eles chegam lá, eles não conversam, não falam nada, né? Tem uma postura austera, mas ao mesmo tempo eles não olham com superioridade para esses irmãos que estão lá. Eles são afetuosos, eles vão lá com todo carinho, com toda a fraternidade, resgatar, colocar na maca, eles acolhem todos, né? Mas não se envolvem na situação ali da dor deles, mas ajuda com carinho, com todo amor, né? E acata, recolhe a todos eles, né? Porque a misericórdia de Deus vai atuar no momento certo para aqueles outros que ficaram ali aos gritos, ao sofrimento. Então, eles, por ser disciplinados, eles sabem que o socorro vai chegar, não no momento que eles querem, mas sim no momento exato, até por conta da materialidade que eles se encontram. Essa materialidade tem a ver com esse princípio vital ainda muito ativo, porque esses espíritos saíram do corpo físico através de um ato, né? A gente já falamos aqui, de uma forma violenta, que é o suicídio, né? Isso acarreta várias coisas. Aí, Selminha, a gente não vai avançar muito, talvez muito mais hoje, mas a gente vai dar uma pincelada já no capítulo 2, que esse capítulo 2 ele tem como título, Selma, Os Réprobos, né? Réprobos 2, né? A segunda parte. É a segunda parte, é o capítulo 2. E o Camilo, ele vai, assim, reforçar o que já foi até comentado no capítulo anterior, né? Porque ele não se cansa, né, Selminha? A gente já observou isso também no estudo, né? Porque a gente faz a leitura antes, né? Comentamos um pouco também antes de começar a gravação. Então, a gente se deparou aqui com uma coisa bem, bem interessante do livro, porque ele não se cansa de repetir coisas que ele já comentou lá atrás. Sim. Porque eu acho que é a forma que ele encontra de fazer colocações para que quem tenha contato com esse livro tenha assim a visão ampla para que não faça não cometa esse ato. Então, ele começa aqui no Réprobos, que é o capítulo 2, ele já inicia o livro assim, né? O capítulo, perdão. Ele fala assim: aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis, pela fraqueza da vontade deseducada, que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha, do descrédito, da desonra e dos remorsos deprimentes. Então, ele começa a colocar aqui que tem alguns motivos que levam. Então, ele tem a necessidade de dizer assim, olha, existe esse tipo de situação porque as pessoas, primeiro, eles acham que eles vão se arrojar ao suicídio, que eles esperam livrar-se de todos esses males que eu relatei aqui, né, Selma? Eles acham que, assim, que são problemas que não tem mais jeito, então eu me mato, acaba tudo. Né? A desonra, muitas das vezes, né? Então, um pensamento materialista, não é? Então, a vergonha do descrédito, porque a gente olha aqui a nossa sociedade hoje, né? Aí, às vezes, acontece uma situação na nossa vida pessoal que a gente se sente tão envergonhado. A gente, às vezes, se depara com um problema que a gente diz, meu Deus, isso não tem fim, isso não vai acabar. Então, a pessoa, de repente, entra nesse sentimento de descrédito, né? de que acha que não tem jeito, essa falta de fé. E aí ele fala uma palavrinha aqui, uma palavrinha que ele fala fraqueza
da vontade descuidada. Aí a gente vai botar aqui um parênteses, porque Leon Denis trabalhou nessa obra também, então a gente vai falar um pouquinho de Leon Denis, porque Leon Denis, numa das obras dele, ele diz que a vontade é a maior potência do homem. A maior potência nossa é a vontade. E aí ele fala aqui o Camilo, fraqueza, achei bem interessante isso, fraqueza da vontade deseducada. Então, se você tem uma potência que é maior, que é a vontade, você tem isso deseducado e fraco, então é fácil você cair numa armadilha que é o suicídio, que é essa teia envolvente. Concorda, Selma? E essa fraqueza acaba também, né? Você sofrendo a influência daqueles irmãozinhos que também ficam ali tentando escravizá-lo. Esses irmãos também ficam na Terra incentivando a pessoa a cometer o suicídio. Né? Ele até narra isso também, sobre esses juízes, que eles se colocam como juízes. Isso. Os verdugos, né? Então, quando nós estamos com essa fraqueza moral, com essa fraqueza de pensamento, quando há dificuldade, a gente acha que não tem luz no fim do túnel, entra no desespero, é quando a gente dá abertura para esses irmãos equivocados, né, virem ficar incutindo ideias de suicídio, de assassinatos, de uma série de coisas, né, que às vezes não é do nosso ser, mas fica ali, ele fica ali implantando isso na gente. Entendeu? Temos que ter muito cuidado. Né? Por isso que Jesus sempre falou, o orar e vigiar é muito importante. Né? Jesus sempre disse, orar e vigiar, e sempre nós temos que manter a oração, para que a gente mantenha sempre os nossos ambientes, o nosso pensamento elevado, e vigiar, principalmente, vigiar os nossos pensamentos, para que a gente não caia nesses pensamentos tenebrosos, nos pensamentos ruins, negativos, para que a gente não se perca neles. Né? De vez em quando a gente dá uns tropeções, isso é normal. Ainda somos lógico, falhos, né? mas lembre-se sempre disso, orar e vigiar, para que a gente sempre se recorde de Jesus. E esse orar e vigiar, e a gente sempre não esqueça que somos espíritos imortais, que o que acaba é o corpo, o espírito ele vive. Então, se a gente não tiver essa certeza, a gente tem essa vontade aqui debilitada, porque você acha que a vaidade, na realidade, ele também coloca aqui a minha vaidade, né? Quer dizer, você está mexido no teu orgulho, né? Porque alguma coisa que não deu certo na tua vida, como é que você encara isso, né? Porque somos orgulhosos, né? Nós temos os nossos vícios morais, que a maior chaga a gente sabe que é o egoísmo e o orgulho, né? E os filhotes desse orgulho é o quê? A vaidade. Então, quando você é acometido por uma situação que você não tem comando, porque às vezes acontece mesmo, então essa vaidade aí ferida, né? Você mexe com essa tua vontade aí, né? Que está ali envolvida ali com a vaidade, né? Então você diz, não, eu não vou me permitir passar essa vergonha, né? E aí ele diz aqui, o Camilo, ele descreve que ele falou assim, né? Que após ele cometer o suicídio, ele coloca bem assim, explícito no livro, ele fala assim, enganei-me, as lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo. Quer dizer, o que ele achava, né, Selma, que era complicado ali, né, por conta dessa vaidade ferida, desse escândalo, dessa situação complicada que ele estava envolvido, né? Ele disse, esperava-me dentro do túmulo coisas muito piores. Quer dizer, aí somou o que ele já trouxe de problemática, né? Porque você não acaba com o problema,
quando você comete o ato. Então ele falou, enganei-me, tipo assim, me comprometi mais, quer dizer, eu não acabei com problema e ainda arrumei mais. E aí que ele se viu diante de um total estado complicado, né? Quer dizer, não só o dele, como ele viu os outros irmãos também no sofrimento, porque eles estavam ali, né? Como numa teia ali, né? Envolvido com as dores de todo mundo. Quer dizer, a dor do outro também atingia ele, né? Porque era um conjunto, que a gente já viu isso nas outros estudos, né? E aí ele faz uma outra observação, que ele diz que ele era uma alma, né? Descrente e rebelde. Aí é rebelde. Quando você é rebelde, Selma, você está rebelde que é a lei de Deus. Não é rebelde sem causa. É rebelde, você está se rebelando contra uma lei. Contra Deus. Porque se a lei divina ela não quer o nosso mal, ela está aqui para que exista todo um ajuste, né? A hora que eu estou aqui revoltada, né? Estou rebelde, sou teimosa, né? Porque não é do meu jeito, né? Tem que ser tudo do meu jeito, né? Que aí está o orgulho, né, Selma? A vaidade, né? Então, nesse momento, aí ele se vê com relação a tudo isso, tipo assim, ele enganei, quer dizer, tudo que eu estou vendo aqui, a minha rebeldia, a minha teimosia, tudo isso aí, olha o que eu me deparei com o maior inferno do mundo, né? Porque ele achava que era ruim e ficou pior. Ficou pior. Aí ele faz um comentário aqui, Selma, que eu já falei agora há pouco, mas aqui tem assim as palavras dele, né? Então isso fica bem vivo para a gente aqui interiorizar. Ele fala as primeiras horas após o suicídio. E é importante a gente ter esse relato do Camilo, porque ele fala assim, as primeiras horas do gesto brutal. Então, ele foi consciente nesse momento que o que ele fez foi um gesto brutal. Brutal à lei de Deus, né? Ele fala, é um gesto brutal que ele usou com ele mesmo, se rebelando contra a lei, né? Aí ele coloca aqui que o momento que ele atira no ouvido direito, o Camilo encontrou o suicídio por um tiro que ele deu no ouvido direito, né? Naquele momento que ele faz isso, ele diz que quando ele desperta, logo às primeiras horas do despertar dele, ele ainda sente aquele eco do zumbido do tiro. Isso é muito sério, Selma. Ele diz, estampido maldito, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais. Porque a sensação é que é no corpo, né? Porque o perispírito é uma cópia do nosso corpo, e ele se depara com o perispírito, só que está muito animalizado ainda por conta das forças vitais, né? Então ele sente dor, ele sente toda essa vibração, mas isso é as vibrações mentais, mas ele repercute ainda naquele corpo perispiritual dele. Então ele diz, ecoa, né? Aí ele fala que, inclusive, ele sente o sangue escorrer e ele sente cheiro, Selma, cheiro que dá até náusea. É triste. Quer dizer, ele faz uma narrativa bem impressionante, né? Bem impressionante mesmo. Porque acho que quem lê esse livro acaba realmente até desistindo, né? Porque é muito impressionante, é muito minucioso e bem detalhado tudo que ele faz, como ele passou, né? É muito bem detalhado.
Mas a gente vai deixar esse réprobo para... a gente vai só completar, semana, né? só um finalzinho aqui, Selminha, que fecha essa primeira página dos réprobos, que ele fala aqui que, descerrando os véus da memória, né, ele revive sempre esse passado doloroso. Aí ele diz aqui que eu fiz umas observações, que ele diz como é que ele se sente, né? O momento do tiro, né? Depois que ele tem esse momento, essas primeiras horas, ele diz que ele não tem noção de tempo. Esse tempo, para ele, é meio nulo, né? Mas ele diz que ele teve uma sensação de desmaio. Olha só as narrativas, é como se ele não estivesse presenciando isso com o corpo físico, mas isso já com o corpo perispiritual. Isso aí tem até um pedaço aqui, uma nota no livro que fala sobre essas impressões. As impressões e sensações penosas oriundas do corpo carnal que acompanham o espírito ainda materializado, chamaremos repercussões magnéticas, em virtude do magnetismo animal existente em todos os seres vivos e suas afinidades com o perispírito. Trata-se de fenômeno idêntico ao que faz a um homem que teve o braço ou a perna amputados sentir coceira na palma da mão que já não existe com ele, ou na sola do pé igualmente inexistente. Entendeu? Essa sensação que eles têm é como isso aqui, que ele faz um exemplo bem interessante desses amputados, né? Que tem a sensação. É isso que eles passam também. Né? Então, a gente parando por aqui, né, ele descrevendo essas primeiras horas, né, que essas primeiras horas ele diz que ele sente assim profundamente, né, um vazio, né, apesar dele estar um pouco ainda semi-inconsciente, né, com aquele torpor e tudo, né, ele tem todo esse mal-estar, né, até por conta do que ele revive daquele momento, né? Do tiro, do eco, né? Então, isso traz para ele uma confusão muito grande, né? E aí para a semana que vem, a gente vai continuar nesse capítulo 2, que aqui a gente tem bastante relatos ainda, né? De todo esse sofrimento, né? Que o Camilo descreve aqui. Por hora, ele está só descrevendo o problema dele, né, Selma? A gente sabe que para frente tem relatos de outros companheiros que foram resgatados nesse comboio da Legião dos Servos de Maria. Assim como ele, né? Como ele, foram outros, e ele vai tirar aqui mais quatro companheiros que estavam junto com ele nesse resgate. Então, é o momento que ele descreve o livro, não contando somente a dor dele, mas também o que aconteceu com esses companheiros que foram resgatados com ele. Mas que a gente fique com essa imagem agora, né, do que a gente comentou hoje, né, da imagem que eu digo, Selma, da bondade de Deus, do socorro divino através dos caravaneiros, mas que também a gente tenha essa em mente, que a gente passa para o plano espiritual após a morte. Aí a gente agora vai estar falando da morte através do suicídio, que é esse que interrompe brutalmente a vida, né? A gente tem a certeza de que a vida não termina com essa paralisação da vida física, né? E que você só faz se comprometer com a lei de Deus, que é uma lei de amor, e ela não quer mal aos seus filhos. E além de você se comprometer com isso, você já leva também consigo não só o que você já traz de dificuldades durante as suas encarnações, né? E a sua encarnação, os erros que nós já tivemos na encarnação, você soma com isso o gesto do suicídio, né?
E esse comprometimento com os amigos que estão lá, os companheiros, amigos não é bem o termo, mas os companheiros que estão ali no vale, e fora esses verdugos que são os juízes. Então, e fora a dor que ele relata que é uma dor, né? Por conta desse magnetismo animal, né? Então, é um sofrimento conjunto, né? Então, que tenhamos a certeza que nada termina com a vida. A vida segue independente do corpo físico. A vida é imortal. E a vida pertence a Deus que nos deu para que a gente possa aqui fazer o melhor trabalho possível. Não estamos aqui, como a gente já falou em outras lives, não estamos aqui em julgamento, né? Porque a gente sabe que tem muitos irmãos que cometeram esse ato. E esse trabalho que fazemos agora é para conscientizar os que por hora, né, ou que venham a ter um momento de deslize, né, achando que terminando com a vida do corpo vai terminar com esse sofrimento. E isso a gente já está de antemão com a doutrina espírita e com esse relato que Dona Ivone nos deixou aqui através dessa obra, dizendo: a vida não acaba com a morte do corpo físico. Então, como nós fizemos na live anterior, vamos pedir a Jesus, antes da Selminha fazer a prece, a gente vai pedir a Jesus e a esses servos e essa legião de Maria e esse amor dessa mãe, né, que é a mãe de todos nós, que é Maria, mãe de Jesus, que possa acolher em seu seio esses espíritos que fizeram, né, essa agressão, por assim dizer, né, mas que foram equivocados, mas que todos terão a ajuda necessária através desse coração generoso dessa mãe, que é Nossa Senhora Maria, mãe de Jesus, e pelo auxílio da misericórdia de Deus. Todos serão amparados no seu devido tempo, levando nesse momento o nosso pensamento para que leve esse lenitivo para todos esses espíritos de muito amor, paz e muita misericórdia. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim a gente vai, assim encerramos o estudo de hoje, né? Você já fez a prece, né, Júlia? Não, eu quero só que você encerre com o finalzinho Você de já uma fez, prece. mas a gente faz uma nova prece aqui, agradecendo a Jesus, primeiramente, aos amigos espirituais que estiveram conosco, nos auxiliando, nos protegendo, nos inspirando. Que possamos continuar com esse trabalho, com as bênçãos de Deus, para atingir corações, que é o que nós precisamos. Atingir corações, o que ajude a cada ser, a cada pessoinha que tiver com esse propósito, que ela não se fortaleça nesses pensamentos, que se faça uma luz em cada coração, né, para que evite passar por todo esse sofrimento desnecessário ao seu espírito. Senhor, nos ampare, nos auxilie, em nossos dias transcorram em paz e serenidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.